Couraças de caráter são padrões emocionais e comportamentais que a gente desenvolve desde a nossa concepção até momentos como a nossa infância, de uma forma que a gente. É como se a gente fosse se proteger de eventuais experiências que foram muito sofridas, muito dolorosas e até traumatizantes, né? Para quando a gente era criança, a gente não tinha condições de lidar com aquilo e para lidar com aquilo, a gente criou determinadas defesas para sobreviver ali, quando o nosso ego ainda não está formado, etc. Ele tinha menos capacidade de aguentar as coisas do que tem, por exemplo, uma pessoa adulta. Ela é muito mais capaz de lidar com as frustrações do que uma criança. Então, muitas vezes, uma coisa simples para uma criança pode ser um trauma muito maior do que seria simplesmente uma brincadeira para um adulto, às vezes. Então, de certa maneira, essas coraças, elas podem ser físicas, elas podem ser mentais, elas podem ser ligadas à nossa parte emocional, né, às nossas emoções, como a gente reage às coisas. De certa forma, elas vão moldar, né, um certo comportamento ali na pessoa e ela pode ser assim expressa de diversas formas, né? Principalmente na nossa parte musculoesquelética, no nosso corpo. Então, basicamente pode vir através de tensão muscular, algumas coraças, através de enrijecimento, através de ausência de musculatura, frouxidão, entre outros fatores, né? Vamos por assim. Às vezes a coraça pode causar pensamento negativo, ver todas as coisas da vida como se elas fossem mais árduas do que elas realmente são, ou simplesmente a pessoa ela flerta até quando ela agradece o caixa lá no supermercado que terminou a venda, etc. Então é uma coisa assim bem peculiar, né, de cada um, que marcou a gente de certa maneira, né? Pode às vezes fazer a pessoa ter uma fuga de determinadas situações, que ela nunca se mostre vulnerável, qualquer coisa do tipo, e por aí vai. Uma frieza, por exemplo, ou uma emotividade excessiva, entre outras coisas, são características das couraças. Teoria das couraças, né? Os caráteres de Reich. Essa teoria ela foi desenvolvida por uma pessoa que ele era um psicanalista, ele era um psiquiatra, entre diversas outras formações, que era denominado Wilhelm Reich. E assim, os argumentos, né, que ele traz nesse estudo, ele diz que as pessoas, né, de certa forma, todos nós criamos essas coraças de defesa e é como se fosse uma forma da gente proteger e suportar as emoções, né, os nossos medos, principalmente as nossas frustrações ali de quando a gente é criança, etc., quando a gente é mais novinho, que a gente ainda não tem o nosso ego formado, então elas seriam ali enrijecimentos do nosso ego. São proteções criadas para proteger o nosso ego quando ele ainda estava sendo formado. Então, de maneira simples, segundo o Hayek, essas coraças elas impedem, né, que a nossa energia, o nosso sangue ou o que for, ela consiga, né, fluir para determinadas partes do corpo, que assim é como se essas coraças elas diminuíssem a nossa capacidade vital, elas diminuem a nossa capacidade de sentir, elas diminuem a nossa capacidade de se expressar, elas vão diminuir as nossas emoções, né? A gente vai sentir muito menos, vai ter uma respiração mais superficial e por aí vai. E depois, né, um aluno do Hayek, que era chamado Alexander Lowen, ele criou ali o que seria um complemento, né? O Alexander Lowen, que ele era médico também, ele também era psicanalista, também era educador físico, não tinha aquele currículo vasto do Hayek, mas tem também ótimas formações aí para a gente seguir. E basicamente ele trouxe, condicionando junto a exercícios, entre outras coisas, a bioenergética para a gente trabalhar. A teoria das coraças de caráter foi desenvolvida pelo psicanalista alemão, psiquiatra, biólogo, entre várias outras formações. O nome dele era Wilhelm Reich. E ele argumenta no estudo dele que nós criamos, né, as coraças como uma maneira da gente se proteger ou de suportar as próprias emoções em uma fase que a gente não tem ainda o nosso ego definido. Mesmo que muitos adultos ainda tenham uma certa dificuldade de ter um ego maduro, né, um ego superior. Então, para enfrentar esses medos, segundo Hayek, essas coraças elas impedem que seja o nosso sangue, a nossa energia, nossas emoções, que elas fluam, assim, que a gente sinta de maneira integral. Então, depois surgiu uma técnica denominada bioenergética, desenvolvida por um dos alunos de Hayek,
chamado Alexander Lowen. E então Lowen era um educador físico, psicanalista e médico, e a origem dele é americana. O trabalho terapêutico, através da terapia corporal, nas coraças de caráter, ajuda a desfazer os nossos padrões, a encontrar uma maior liberdade, né, em nossas emoções, em nossas ações, sentimentos, nosso pensar. Pode modificar o nosso comportamento, em especial através de técnicas de intervenção muscular, técnicas de actings, que é como se fossem faz de conta, simulação de situações, e a própria psicanálise haitiana, que é uma evolução se comparada com a origem lá da freudiana. O Hayek, ele era um dos pupilos de Freud, e ao contrário de Freud, que fez a descoberta do inconsciente, tudo, e fazia um foco quase que exclusivo, como se a gente tivesse o consciente e inconsciente totalmente separado do restante do nosso corpo. O Hayek vê o seu corpo, as tensões, como o formato do teu corpo é, o que funciona bem, o que não funciona, como se fosse uma coisa só em relação à tua mente. E vamos encerrando aqui, né? Vejo vocês aí na próxima. Deixa aí a sua curtida pro algoritmo, compartilha, marca aí quem você acha que pode ser beneficiado pelo conteúdo e siga a gente aí, ou marque, né, nas plataformas aí que eventualmente você está nos seguindo e é isso aí. Consciência.